irmã, estamos aí no 33º domingo do tempo comum e hoje nós vamos então trabalhar aí com o evangelho que se encontra em Mateus capítulo 25, versículo de 14 a 30. Eu vou lendo e assim eu vou explicando. O reino dos céus é também como um homem que ia viajar para o estrangeiro. Então, ou seja, um homem que vai deixar o seu país, seu povo, sem retorno previsto. Então, alguém que vai viajar e que não pensou na data de voltar. Chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um 5 talentos, a outro 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida, viajou. Já vamos parar por aí. Entregou seus bens, vai dizer o texto, e lhes confiou seus bens. Na verdade, aqui, se nós pegarmos no texto no original grego, nós vamos ver o seguinte, que ele entregou os bens e não os confiou para serem simplesmente guardados e depois devolvidos quando ele voltasse de viagem. O verbo entregar aqui, na verdade, ele é um verbo no grego que ele é utilizado para falar dos reis que estão morrendo e que entregam, que transmitem o seu poder para os seus filhos. Então aqui, na verdade, tudo muda. O termo no grego aqui ele chamou os seus servos e lhes transmitiu os seus bens. Esse transmitir é como se fosse uma herança. É como eu disse, como é utilizado para falar do rei quando morre, né, e que transmite o poder ao seu filho, ao seu herdeiro. Então aqui esse entregar, esse transmitir é um entregar sem pegar de volta, é uma entrega sem retomada. Ele deu. Então aqui já muda tudo, porque senão a gente lê o texto e a gente acredita que ele emprestou, ele arrendou e depois quando ele voltasse ele ia pegar de volta. Não, aqui foi uma transmissão como uma herança, entregou, transmitiu, entregou para não pegar de volta. Só que ele entrega a cada um de acordo com a sua própria força, que o texto traz capacidade. Cada um recebe, segundo palavra por palavra aqui no grego, cada um recebe de acordo com a sua capacidade de receber. Ou seja, é dado segundo a aptidão de cada um. Por exemplo, se eu fizer uma comparação com o alimento que a gente come, eu como uma certa quantidade, você come uma outra certa quantidade. Isso não quer dizer que para mim foi dado menos ou para mim foi dado mais e a você foi dado menos e a você foi dado mais. Que o patrão aqui foi injusto, que a um ele deu mais e a outro deu menos. Não, ele deu, assim Deus age. Ele dá de acordo com a nossa capacidade de receber. Se a minha capacidade de receber é um copo, eu vou receber então um copo cheio de água. Se a minha capacidade é de tomar 2 litros de água, eu vou receber a capacidade então de 2 litros de água. Então o rei aqui foi muito justo, o patrão aqui foi muito justo para dizer que ele deu de acordo com a possibilidade do outro, com a capacidade de cada um. Isso é muito importante, porque isso mostra para nós como que Deus é delicado conosco, como Deus se adequa à nossa capacidade de receber. Ele se adequa à nossa possibilidade, às nossas forças e à nossa capacidade de receber alguma coisa. Então, ele não recebeu, quem recebeu 5 não recebeu mais do que o que recebeu 3 e nem mais do que recebeu 1. Desculpa, um que recebeu 5, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. Ou seja, um não recebeu mais do que o outro. Cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. Vamos lá então. Um recebeu 5, o outro 2 e o terceiro 1, vai dizer, né, aqui o texto. Cada qual de acordo com a sua capacidade. O servo que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Olha que interessante. Recebeu 5, trabalhou. Aqui o texto bíblico diz, eu não sei como está na sua Bíblia ou na sua liturgia, diz, o servo que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5.
Na verdade, não é trabalhou com eles. O texto grego diz trabalhou nele, trabalhou no talento. Ou seja, trabalhou neles literalmente no original. Então nós vemos isso literalmente no texto grego. Ele trabalhou no talento e não com o talento. E o que significa isso, trabalhar no talento? Significa que esse trabalho lhe trouxe mais 5. Ele ganhou exatamente a mesma soma. Ele fez com que o talento crescesse. Ele trabalhou no talento, junto com o talento e não apenas com o... Não trabalhou com o talento, entende? Simplesmente para lucrar. Ele fez com que aquele talento que ele recebeu crescesse e se desenvolvesse. Nós vemos isso, esse trabalhar no talento, em Mateus 21, 28. Nós vemos a mesma palavra que diz assim: o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Vai trabalhar não com a vinha, mas vai trabalhar na vinha. Foi o que esse homem fez. É a mesma palavrinha aqui no grego. Ele trabalhou no talento. Ele entrou, é como se ele entrasse dentro daquilo que ele recebeu e se tornasse um com aquilo que ele recebeu. O trabalhador foi para a vinha, se tornou um com a vinha, fez a vinha prosperar. Ele entrou, é como se ele entrasse no talento, se tornasse um com o talento. Na verdade, esse trabalhar no talento é assumir o talento. Eu não estou trabalhando com algo exterior a mim, eu estou trabalhando com algo que faz parte de mim. Eu assumi o talento como sendo meu, porque ele me foi transmitido, ele me foi dado como herança. E ganhou exatamente a mesma soma. O que recebeu 2, olha o que diz o texto. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. O que recebeu 2 também fez a mesma coisa. O importante nesses 2, tanto que recebeu 5 quanto que recebeu 2, o importante é que ambos se apropriaram daquilo que receberam. Eles fizeram daquilo que o patrão deu, eles fizeram daquele talento algo deles. Eles trabalharam até que o fruto se tornasse igual ao dom que eles receberam. Eles se igualaram ao patrão. O patrão deu 5, o patrão deu 5, ele trabalhou no 5 e frutificou mais 5. Ele se igualou ao patrão. Por quê? Porque ele assumiu o que o patrão tinha dado. O que recebeu 2 também fez a mesma coisa. Então, ambos dobraram o dom, ambos se igualaram ao patrão através do dom recebido. Agora, o que aconteceu com aquele que recebeu 1? Olha o que diz: mas aquele que havia recebido 1 só foi cavar um buraco na terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Muito interessante o texto bíblico. Olha, o que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Lucrou porque ele assumiu o talento como dele. O patrão, ele acreditou no que o patrão fez. O patrão deu, transmitiu, deu para ele. Então, me deu é meu. Eu assumi, eu acredito que o patrão é generoso e ele me deu. O que fez 2 também. O que recebeu 2 também. Agora, o que recebeu 1, o texto vai dizer, ele cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ou seja, não era dele. Ele não assumiu o dom que o patrão lhe deu como sendo dele. Ele não assumiu aquele talento como herança. Ele não recebeu o talento como generosidade do patrão. Ele falou, não, o patrão só me entregou isso, eu vou cuidar disso e não quero nem saber. Então, ele tratou o talento com desdém. Então, ele recebeu 1, cavou a terra e escondeu. E por que ele esconde? Porque, diferente dos 2 primeiros, ele acredita, como eu disse, que o dom recebido é ainda do patrão. Se fosse dele, ele teria valorizado, mas como era do patrão, ele não valorizou. Não acreditou no dom feito, dado a ele. Vai, quem sabe que ele só me emprestou. Ele desacreditou, como eu já disse, da bondade do patrão. E mais, aqui na cultura bíblica, o guardião de um bem, ele era responsável pelo bem, se aquele bem ficasse com ele. Então o patrão entregou, ele acreditou que ele emprestou o dom, então ele pegou. Na cultura bíblica, se eu ficasse com aquilo que me foi dado, emprestado, eu era responsável por aquilo. Agora, se eu enterrar aquele talento,
aquele talento foi enterrado, mas se alguém viesse e roubasse, eu já não teria responsabilidade mais nenhuma sobre aquilo. Ou seja, na cultura bíblica, o guardião de um bem não era responsável em caso de furto do bem que ele enterrou, porque ali enterrar era como se fosse um banco. Então enterrou ali, se foi roubado é responsabilidade, como se fosse a responsabilidade do banco e não mais da pessoa que enterrou. Isso na cultura bíblica. E por que ele agiu assim? Porque ele agiu com descaso e não tomou posse daquilo que o patrão lhe tinha dado. Então eu vou enterrar, assim eu fico livre disso. Se eu for roubado, a responsabilidade não é minha. Aí o patrão, quando vier, eu vou dizer para ele, não, a responsabilidade não é minha, eu enterrei, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Fez diferente do que os outros dois primeiros fizeram, que ao invés de enterrar, eles assumiram o dom para si. O texto bíblico diz assim: depois de muito tempo, o Senhor voltou e foi ajustar contas com os servos. É bom a gente compreender isso aqui. Depois de muito tempo, o Senhor voltou, ou seja, depois de algum tempo, né? Ou seja, como ele não tinha dado data precisa, ele voltou. Só que o termo no grego aqui não é voltou. Aqui foi traduzido como voltou. Voltou, o que significa voltar? É alguém que foi e que voltou. Ou seja, teve uma data para ir e vai ter uma data para voltar. Aqui o texto bíblico no grego não diz voltou. O grego fala de vir e não de voltar. E o que significa isso? Significa que é uma vinda toda nova. Isso mostra que o que o patrão deu para os servos, ele deu não para pegar de volta. Ele deu o que era dele e não marcou data para vir. Então, quando ele vem, ele não vem como uma volta, ele vem como uma vinda nova, como se fosse a sua primeira vez. Ele vem e vai sentar agora com os servos, com aqueles que receberam o talento. Então, ele não veio aqui para cobrar alguma coisa, é uma vinda nova que ainda não existiu. Por que Jesus está contando isso? Ele está contando para falar também da sua vinda gloriosa. Ou seja, quando Jesus vier, na verdade, ele não vai voltar porque isso a teologia nos explica, Jesus vai voltar, ele só volta aquele que foi. Jesus não foi, ele disse que permaneceria conosco. Então o que vai ser a vinda gloriosa de Jesus? É uma vinda totalmente nova, ou seja, é uma manifestação, ele vai se manifestar para sentar com os seus servos, os seus aqui no caso, os empregados. Só que aqui nós vemos no texto bíblico, então, o Senhor voltou, que nós já compreendemos que não foi voltar, ele veio uma vinda totalmente nova. Não veio para pegar de volta o que ele deu, ele veio simplesmente para ver o que eles fizeram com aquilo que ele deu. E foi ajustar contas com os servos. Esse acertar contas, ajustar contas, o grego nos leva a compreender de uma outra maneira. O grego aqui nos leva a compreender da seguinte maneira: porque a palavra aqui é logos no grego, que significa palavra. Ou seja, o que significa? Ele veio para ajustar contas com os servos. O grego nos leva a compreender o seguinte: ele se junta aos seus servos, patrão e servos. Ou seja, o mestre faz junto com seus servos uma palavra, um relatório. Mais do que acertar contas, ele vem, se senta com seus servos para fazer um relatório. Me conta o que vocês fizeram com aquilo que eu dei para vocês como herança. Não acertar contas, agora eu quero de volta, me dá aí o lucro. Não é isso. Então o grego aqui nos faz compreender que ele sentou para uma palavra, ele sentou para conversar, ele sentou para um relatório, ele sentou no meio dos seus servos. Os dois primeiros, vai dizer o texto, olha, aquele que havia recebido 5 talentos, então contou o que aconteceu, né? Entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. Não no sentido de devolver, mas no sentido, eu trabalhei no talento e ele cresceu. O Senhor lhe disse: parabéns, servo bom e fiel, como te mostraste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da alegria do teu Senhor. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse a mesma coisa. O Senhor disse: parabéns, servo bom e fiel, vem participar da alegria do teu Senhor. Por que eles entraram na alegria do patrão? Porque receberam os talentos como herança, como dom. Se tornaram iguais ao mestre, igual ao patrão,
no número de talentos, ou seja, o que representa esse talento aqui que foi dado para eles? Representa a nossa filiação dada como talento, dada como herança. Por que os dois primeiros puderam entrar na alegria do mestre, na alegria do patrão? Porque eles assumiram a sua filiação divina, se tornaram como o mestre, e não foi isso que Jesus nos fez, nos divinizou, o Pai nos tornou filhos no Filho, então nós nos tornamos filhos adotivos, com Jesus, em Jesus e por Jesus, então nele nós nos tornamos filhos de Deus, e com direito à herança, recebemos de Deus porque nos tornamos filhos dele pelo sangue do seu Filho, nos tornamos herdeiros da herança, agora nós podemos entrar. Então os dois entraram na alegria do patrão porque eles assumiram o dom como filiação divina, como herança que eles receberam e não desdenharam essa herança. Viveram e se tornaram como mestre no número de talentos aqui, no sentido de dizer, eu assumi a minha filiação, eu sou filho desse patrão e posso entrar agora então na alegria. Agora o último, não tomou posse da herança. Olha o que aconteceu. Chegou também o que havia recebido 2, como eu já li. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse, Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ajuntas onde não semeaste. Fiquei com medo, escondi teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. Ou seja, a filiação, a herança pertence a ti, não me pertence. Ele não tomou posse dela. O Senhor lhe respondeu, servo mau e preguiçoso. E assim por diante o texto vai dizer, mandou tirar o talento dele, deu para o outro que já tinha 10 agora, e disse ainda, enquanto esse servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Lançai-o fora por quê? Porque ele não quis viver como filho. Ele não assumiu a herança, a filiação. Então ele foi expulso, foi jogado nas trevas, porque ele não pôde entrar na alegria do mestre, porque ele não, só se pode entrar na alegria do mestre aqueles que assumem herança e vivem como filhos de Deus. Ele não assumiu a herança, viu que o talento era do mestre, era do patrão, então eu te devolvo aquilo que é teu, e não assumiu essa herança que ele recebeu, que lhe foi transmitida, que é a filiação divina. Agora, por curiosidade, nós poderíamos dizer, por que 5 talentos? Nós poderíamos falar de talentos como evangelização. Então, se são 5 talentos, porque o que representa o número 5? Os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. Então, o primeiro recebeu 5 talentos da palavra, de proclamar a palavra, de falar da palavra de Deus. E o que recebe 2, recebe o dom para evangelizar, testemunhando os 2 mandamentos do amor, de amar a Deus e amar o próximo, testemunhar com a própria vida. E o que recebeu 1 deveria testemunhar que Deus é um, como diz em Deuteronômio. O Senhor teu Deus é o único Deus. Deveria testemunhar, proclamar, pregar que Deus é o único Deus. Então aqui nós vemos 5 testemunhando a palavra, 2 testemunhando o mandamento do amor a Deus e ao próximo, e 1 testemunhando que Deus é o único Deus e Senhor e Salvador. Mas ele não assumiu o talento como dado como herança. Mais importante para nós hoje é saber que só participarão da alegria do patrão aqueles que pegarem o talento e acreditarem que o patrão, na sua generosidade, transmitiu, deu como herança, e que no final dos tempos vai sentar com eles apenas para dizer: o que você fez com a filiação divina que eu lhe dei como herança? Você trabalhou nela e viveu cada dia mais como filho de Deus, ou você acabou para não ter responsabilidade sobre ela? Porque se caso ela lhe fosse roubada, você viveria como um não filho de Deus. Esse que fez, que cavou, que desdenhou aquilo que Deus deu como herança, conquistada na cruz de Cristo, esse não poderá participar da alegria do patrão. Que façamos parte daqueles que trabalham no talento e que façam multiplicar para nos aproximar mais e mais do patrão que confiou a nós a herança divina. Deus abençoe você que é filho dele.